Está no ar mais um CitaxCast de número 9 e hoje um convidado mais que especial, seu Washington. Inclusive, o seu Washington eu conheço já tem um bom tempo, né? 5 anos. Contando aqui nos dedos, deram 5 anos. 5 anos. E te conheci, inclusive, nesse meio tecnológico. E de lá pra cá eu evolui para um canal e você evolui para o outro, que é o da IA, né? Você foi pro lado comercial, né? Mais comercial do que nunca. E você na IA, tecnologia sempre, IA avançando, até porque é basicamente um curso novo, quando a gente fala em critério de evolução, né? Tá correndo muito rápido. E eu não diria só evolução, eu diria revolução. Revolução. Porque o que aconteceu em 2022, né? Assim, muita gente já falava de inteligência artificial, só que o grande boom foi quando lançar o ChatGPT. Então, assim, foi quando as pessoas realmente colocaram em pauta o que é inteligência artificial. O que está acontecendo? Opa, então calma aí, deixa eu apresentar. Aqui, especialista em inteligência artificial, gerente de tecnologia de uma grande empresa de contabilidade. Isso é muito importante, que é o nosso segmento também. E claro, sem falar que especialista em lei geral de proteção de dados. Tem que andar junto, porque Um anda do lado do outro. sem segurança, como que a gente vai garantir a confiabilidade para os nossos clientes? Não tem como. Realmente. Então, Washington, começo te perguntando. Desmistifica para mim, IA, automação, o que realmente é o IA? Para você, na sua percepção, vai lá. Na verdade, essa é a pergunta que eu mais escuto praticamente todos os dias. O que é IA? Conceitualmente, né, IA é a capacidade que um computador tem de aprender a imitar um ser humano. Basicamente, o computador ele transforma dados que ele recebe em informação e consegue transmitir essa informação para outro ser humano. Então, hoje em dia, se você conversar com qualquer inteligência artificial, se você não falar que ela é uma inteligência artificial, passa batido. As pessoas não sabem se está conversando com uma pessoa de verdade ou com uma inteligência artificial, porque ela já sabe como conversar conosco, que somos humanos. Então, basicamente, é isso. A capacidade que o computador tem de imitar o ser humano. Legal, que belo conceito, bom demais. Inclusive, já aproveitando, e aí, o que você acha? Vamos falar um pouquinho aqui também do impacto que ocorre na própria contabilidade, sim. Vai substituir o contador? Jamais. Opa, não vai Jamais. substituir. Então, isso aqui, ó, tem uma notícia boa, né? Aham. Porque tem gente que fica com receio, né? E agora? No entanto, aquilo que a gente estava falando antes ali, Mas né? olha a provocação. Ela vai substituir o contador que não aprendeu a usar IA. Olha aí, gente, já se Porque tornou necessário. é necessidade hoje, porque economiza muito tempo. Ajuda você a transformar algo que era muito demorado em coisa rápida. O futuro do contador, e não só do contador, de diversas outras profissões que trabalham com dados, é ser consultor. A IA, a inteligência artificial, junto com os robôs, com as automações, elas vão acabar com essa tarefa, com essas tarefas, né, que são repetitivas. Seja classificação de notas, seja o que for dentro da contabilidade que é repetido. Vai transformar o contador não só em um fazedor de guia, vai transformar ele em um consultor para ajudar os seus clientes a crescerem de verdade, com base analítica, com análise de dados. Então, o contador ele tem que usar a IA para ajudar no seu dia a dia, para ele poder realmente ter tempo para poder fazer o que importa para o cliente. Que importa, né? Que é a realmente, informação. infelizmente, as pessoas, de um modo geral, elas veem um contador hoje como custo. E isso não é verdade. Como a gente está falando para contadores hoje, né? A gente sabe que muito fala, eu tenho que pagar um contador. Sendo que o contador é a pessoa que cuida dos impostos da pessoa. Se ele vai pagar mais ou pagar menos, quem decide é o contador. E por isso que o contador precisa de tempo para poder ajudar o próprio empresário a tomar essas decisões. Interessantíssimo. Então, consequentemente, quais tarefas você acha que podem ser, né, não vou falar substituídas, mas bem empregadas com a IA? Não podem, né? Algumas que já devem ser. Devem, né? ou seja, devem. E aí? Um grande exemplo, né? Notas fiscais. Todas elas já devem ser importadas e analisadas com inteligência artificial. Escritórios que infelizmente ainda fazem digitação de nota, digitação seja o que for, contas pagas, contas recebidas, já estão 10 anos atrás dessas contabilidades hoje que já faz tudo automático. Classificação é a mesma coisa. Importar os relatórios do cliente já tem que ser de forma automática, com a ajuda de automações e com a ajuda de IA para poder pegar os erros, porque na automação dificilmente pega erro.
Mas quando você conecta o banco de dados da empresa numa inteligência artificial, você já consegue prever o que está errado. Coisas que auxiliares de contabilidade, assistentes levariam dias para poder identificar, a inteligência artificial identifica na hora. Então, são atividades que já têm que estar automatizadas hoje. E com esse avanço, vamos falar agora em questão de conforto. O que vai gerar mais conforto, principalmente, que o maior ativo de um prestador de serviço é o tempo. Sim. Então, consequentemente, ele vai ter mais tempo. E você acha que vai gerar um conforto ao mesmo tempo, ficar acomodado com essas demandas já trabalhadas? Não, é justamente ao contrário, porque hoje a parte que não é automatizada, ela consome muito tempo dos contadores. E aí, drasticamente, ele não consegue dar atenção aos dados do próprio cliente. Então, um contador que ele tem diversos clientes, se ele gasta muito tempo ali na rotina do dia a dia, ele não consegue pegar um balancete de um cliente e olhar onde ele está perdendo dinheiro e olhar onde ele não pode recuperar, ou não pode gastar imposto, recuperar imposto. Ou seja, né, ele transforma-se em um parceiro estratégico. Exatamente. Ele sai de ser apenas um custo e ele passa a ser realmente um investimento. Um processador de dados, né, porque quem processa, na verdade, é o sistema, Sim, né, e toma ali como um auxiliar de decisões a tomar, né? exatamente. Ele ajuda o empresário a tomar decisão. Sim, e agora, né, com o que está acontecendo hoje no Brasil, vai se tornar um grande aliado, porque basicamente os contadores vão ter que trabalhar 2 vezes na mesma coisa, com a reforma tributária. Reforma tributária, calma aí. Exatamente. Reforma tributária, que já Já é o assunto, está que acontecendo. já está acontecendo. Isso é muito bom. Então você está me falando de reforma tributária. Sim. E vamos falar de uma forma mais prática. O que você está fazendo quanto a isso? Porque a reforma são série de informações que vêm de vários canais, que existem especulações, existem ali várias informações que talvez, né, vai mudar com constância. Sim. O que você está fazendo para isso? Hoje em dia, né, a única fonte que você pode usar para a reforma tributária são as leis que já foram aprovadas. Perfeito. Tirando as leis que já foram aprovadas, o resto é tudo especulação. É o que pode acontecer, não é o que deve acontecer. Então, os contadores hoje em dia têm que ficar muito ligados no que está publicado realmente nos ambientes legais. E nesses ambientes já tem as informações necessárias, que é onde a gente consegue, através da inteligência artificial, comparar a legislação de hoje junto com a legislação do que vai acontecer. Então, você consegue prever, por exemplo, se o empresário ele vai ganhar ou perder recursos com a reforma tributária. E isso a inteligência artificial consegue ajudar muito rápido. Novamente, a inteligência artificial é uma aliada. No final, vai ficar o contador que vai saber analisar aquele dado. Vai tomar a decisão. Qual que é a melhor decisão que vai impactar diretamente esse cliente? Perfeito. Até porque essa decisão impacta o todo, pessoas. Exatamente. Interessante. Então, hoje, de forma prática, vamos dizer bem assim, equipamento, estrutura, como que vocês estão adaptando? O que vocês estão fazendo no teu ambiente hoje? Hoje, na empresa que eu trabalho, há um grande investimento em tecnologia. Ela não poupa esforços justamente por isso, porque sabe que se a gente não investir em tecnologia, em inteligência artificial, a gente está fadado a, infelizmente, fechar as portas. Então, ela entendeu já que a inteligência artificial é um aliado, não é, como eu posso dizer, um inimigo. Então, nesse caso lá, está investindo bastante. E pessoas de tecnologia. Sim, pessoas, equipamento. Hoje, se eu não me engano, nós contamos com 8 pessoas dentro da área de tecnologia, mas o mais importante não é isso, vamos aí. O mais importante é que os próprios colaboradores eles ajudam no desenvolvimento, seja no desenvolvimento de automação, seja em treinar as próprias IAs, porque a IA, como eu falei lá no começo, ela aprende. E se eu ensinar ela errado? Ela vai me dar um dado errado. É basicamente um double check. Exatamente. Ele confere. Então, E ele é usuário também. Acaba que ele dá a opinião. ele dá a Vale opinião muito. e ele treina quando a IA erra. Ela errou, ele corrige a IA para a IA não errar novamente. Interessante. E aí, falando um pouquinho mais de IA do boom, que você falou que foi 2022, o GPT entrando. ChatGPT. Então acaba que ele é
Na verdade é um grupo, né? O OpenAI, que é todo um Isso. grupo. E similares a ele, você também já experimenta? Como é que você Sim, faz hoje? hoje, né, existem várias inteligências artificiais. Inclusive, quem não conhece, a gente tem uma inteligência brasileira também, que se chama Maritaca. Fica a dica aí, tá, pessoal? Testar, bem legal. Mas hoje você pode pegar uma estrutura de uma inteligência artificial e implantar na sua empresa, sem necessariamente ficar dependendo dessas grandes empresas, como a Meta, que tem a Llama, como a própria DeepSeek, onde tem interface gratuita, mas para você usar na sua empresa você paga. Você pode baixar e instalar dentro da sua empresa, e que você corta essas limitações. Então você pode treinar com seus próprios dados. Legal. Que são os famosos agentes. Não, Não? E muita aí, o gente que que é isso? confunde. O que que é o agente? O agente é diferente do assistente. O assistente, você treina ele em determinado assunto. O agente, ele se comunica com outras inteligências artificiais, com outros sistemas, e ele executa diversas atividades. Interessante. Então é uma persona dentro do Exatamente. ambiente. A maioria dos agentes, eles se conectam através do que a gente chama de APIs, ou APIs, mais comumente conhecido. Acontece um evento que se chama webhook. Esse webhook, ele aciona um agente de inteligência artificial. Esse agente, ele entra no sistema, pega a informação do sistema, ele processa essa informação, depois ele manda essa informação para outro sistema, ele manda essa informação para o WhatsApp se for necessário. Agente de IA, agente de WhatsApp. Muitas empresas estão colocando e poucas pessoas sabem se estão conversando com a inteligência artificial ou com a pessoa, de tão fiel que está hoje. Pois é, e aí é uma linha muito tênue, não deixar nada muito robótico, né? Até porque relação entre as pessoas. Mas é aquela questão. Até ano passado, tinha os robôs, os bots que eles falavam, né? Aí, seleciona a opção tal, e todo mundo morria de raiva. Hoje em dia, com os agentes, isso não acontece mais. Você manda uma pergunta, ele responde para você como se fosse uma pessoa. Ele consegue captar o que você falou, transformar a informação e entender ela e olhar e responder da melhor maneira possível. Diferentemente de um bot, que se você digitar um número 1, onde não tem essa opção, ele vai dar erro e pedir para você escolher a opção correta. Beleza. E quais competências humanas continuarão e quais não continuarão? Bom, é uma pergunta muito difícil, tá? Mas eu arriscaria a capacidade analítica. É algo que, independentemente da profissão, onde a inteligência artificial atuar, essa capacidade analítica do ser humano, ela tem que continuar. Não tem para onde correr. Perfeito, cara. Ou seja, fica aí até um ponto de alerta. Exatamente. Se você ainda não está nesse meio, se tornou necessário, até porque o que pode proporcionar em crescimento chega a ser exponencial. Exatamente. Então, eu recomendaria fazer um curso de análise de dados, fazer um curso de interpretação, porque é muito importante também. Pessoas com dificuldade de comunicação, fazer um curso de comunicação. Como eu disse, tarefas do dia a dia, elas vão acabar. O que vai continuar vai ser você saber dar informações para o seu cliente. E você precisa de comunicação, você precisa analisar, você precisa saber analisar o dado. O dado ele já vai estar lá, a informação já vai estar lá. Como que você vai passar isso para o seu cliente, para o seu amigo, seja para quem for, se você não souber como se comunicar? Ou seja, o resultado e a performance vai impactar diretamente. Exatamente. Qual que seria o maior impacto que você encontra, que você enxerga? O que eu vejo muito hoje, né, não só na contabilidade, em diversas outras áreas, é o medo de que a IA possa tomar o meu emprego. Isso não vai acontecer, porque, na verdade, a pessoa ela vai ter mais tempo para poder fazer o que realmente importa na empresa. Então, pensa, se hoje uma empresa ela tem 100 clientes, eu diminuo metade da minha carga horária de trabalho em tarefas que eram repetitivas, eu vou mandar embora ou eu vou trazer mais clientes? É uma lógica, não faz sentido. Se eu sou um empresário e eu estou agora com mais tempo para poder pegar mais clientes, eu vou mandar funcionário embora? Eu vou correr atrás de mais clientes. É meio óbvio isso. Então não se preocupem com isso, gente. Foquem em aprender capacidade analítica, foquem em aprender análise de dados, foquem em aprender melhor a sua profissão, que dessa forma você não vai ficar desempregado. Porque com certeza, onde você trabalhar, seja ou você mesmo for um empresário, você não vai ficar sem emprego. Com certeza. E ouvindo isso aí de quem está vivendo, vivenciando e acompanhando essa evolução é muito importante. Porque acaba com essa
com esse sentimento, sabotando qualquer aplicação nova, né? Tudo que é novo gera um desconforto, Exatamente. né? E só que de certa forma isso aí vai facilitar e melhorar o próprio ambiente, a rotina de trabalho. Sai um pouco mais da rotina em si, né? Exatamente. Um exemplo é uma pessoa que levava horas para fazer uma classificação e depois uma conciliação. Hoje ela tem que focar só em revisar. Ela não precisa mais gastar 2, 3 horas classificando e depois conciliando. Ela já pega a conciliação pronta. Ela vai fazer uma análise para ver se aquela conciliação está correta ou não. Então, no tempo que ele levaria para conciliar 2, 3 empresas durante o dia, ele concilia 30, 40 com o mesmo tempo. Ganho de escala. Grande escala. Perfeito. E aí, E pensa, aí, pensa você como empresário. Se você tem esse tempo todo, você vai querer mandar aquele funcionário embora ou você vai buscar novos clientes para ele poder fazer? ou seja, vamos falar um pouquinho mais. Contador, invista no comercial. Você é o comercial da tua empresa. Exatamente. Porque se você tem uma equipe que te entrega, um back-office que te entrega, o que te impede de crescer? Às vezes está no próprio, né, na própria cabeça. É a mentalidade. Mentalidade. Mas toda grande revolução aconteceu isso, tá? Quando aconteceu a Revolução Naval, quando aconteceu a Revolução Industrial, em que era tudo transportado manualmente, aí quando começou os caminhões. Então sempre houve esse medo. A mesma coisa vai ser nessa revolução da inteligência artificial. Profissões vão acabar, isso é fato. Mas novas profissões vão surgir. Profissões que a gente nem imagina. Hoje Interessante. existe a profissão de engenheiro de prompt. Há 2 anos atrás ninguém sabia o que era isso. Você entendeu? Então, assim, muitas profissões hoje estão sendo formadas que a gente não imagina e muitas outras profissões vão passar a existir que a gente também nem imagina. Não tem nem como eu citar aqui. Perfeito, boa colocação. Exatamente. Interessante. E, Washington, você acredita então que os dois, um aliado com o outro, o crescimento ele torna-se mais real? Com certeza. Isso na verdade, eu não acredito, eu tenho certeza disso. Perfeito. E essas pessoas que estão aí na internet, que vendem muita facilidade com isso, né? Tem que tomar cuidado, que a gente estava conversando, né? Quanto aquele caso que você me falou, que foi até ao vivo. Existe um grande problema, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas grandes gurus da internet aí que têm milhões de seguidores e que eles vendem uma facilidade que não existe. Compre o meu curso e em 2 dias você será um gestor de inteligência artificial e vai ganhar 10 mil reais por mês, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Gente, isso não existe, tá? É claro que uma ou outra pessoa pode ter muita sorte e eles usam essas pessoas como exemplo, mas você realmente precisa estudar e focar em usar a inteligência artificial na sua carreira. Infelizmente, não caia nesse papo de que vou comprar um curso ali de 5 mil reais e na outra semana eu já vou ganhar os meus 5 mil reais de volta. Que eu já vi essas promessas. E você falou uma colocação muito boa, eu acho. Focar com a IA na sua carreira, ou Exatamente. seja, independente da carreira. Todas as carreiras hoje, a inteligência artificial ela está aqui para ajudar. Principalmente essas carreiras que são do mundo digital. Seja marketing, contabilidade, advocacia. Eu vou dar 2 exemplos bem legais aqui que eu comentei um mais cedo com você. Você já ouviu falar do termo vibe coding? Não. Muitas pessoas sabem o que é low code, que é programar com pouco código. No code, que é programar com nenhum código via sistemas como Flutterflow, Bubble. E hoje existe o vibe coding. Vibe coding é aquela pessoa que não entende nada de programação, vai no ChatGPT e fala assim, cria um sistema para mim. O ChatGPT vai criar o código. Normalmente essas pessoas não sabem o que fazer com o código, mas algumas pessoas até sabem o que fazer. E aí lançam sistemas. Teve um desses gurus da internet que lançou um sistema e ele estava com esse lançamento ao vivo. Ele foi hackeado ao vivo. Todo o dinheiro que ele ganhou, ele teve que pagar quase o dobro para poder devolver para o pessoal. Porque ele não se preocupou em segurança da informação, ele aplicou algo que ele não sabia. Por isso que eu falo, você precisa investir com a IA na sua carreira. Agora, se você realmente pretende mudar de carreira, você vai estudar, fazer um curso de inteligência artificial. Não sei se você sabe hoje, o curso de inteligência artificial, esse ano, ele ultrapassou o de medicina em quantidade de candidatos. Em qual aqui? No Goiás? No nível Brasil. Nível Brasil? Brasil. Medicina não foi tão concorrida quanto o curso de inteligência artificial. Isso aí é? É um dado muito interessante. Então, foque. Se você realmente quer trabalhar com tecnologia, tem que estudar. Infelizmente, não é um curso que você vai fazer de 1, 2 dias que vai te tornar
uma pessoa especialista em inteligência artificial. Agora, esses cursos, eles podem te ajudar a colocar a inteligência artificial na sua profissão, que é, se você já tem uma, aproveite essa onda. Perfeito. Voltando aqui, falando sobre as carreiras e agregando, né? Você acredita que pode existir, então, especialização dentro de cada carreira voltada para IA? Sim, mas eu acredito, aí é uma opinião, tá, pessoal? Não é algo que pode acontecer, é algo que eu acho que vai acontecer, em que terão, dentro das próprias faculdades, dentro dos próprios cursos da carreira, como utilizar a IA para facilitar o meu dia a dia. Ou como utilizar a IA na minha carreira. Um exemplo, jornalismo. Como que um jornalista ele pode usar a IA para facilitar o dia dele? Como que um contador pode usar a inteligência artificial para facilitar o dia dele? Como que um médico pode usar a inteligência artificial para facilitar o trabalho dele? É isso aí, gente. Então vamos lá, né, pessoal? Não quer dizer que você use IA, que você é menos ou mais que alguém. No entanto, ela bem aplicada, você consegue galgar outros ares, né? E mais além. Um dos testes, né, a gente chama de dark test, que a gente faz no âmbito jurídico. Certo advogado, ele ia... Eu não lembro qual é o termo que se usa, mas ele ia apresentar uma petição para um juiz e ele estava com receio de que essa petição não fosse aprovada. E aí a gente pegou diversos outros casos que esse juiz julgou, acho que 10 ou 15 casos, jogamos na inteligência artificial, pedimos para ela aprender o estilo dos casos que foram aprovados, que passaram, a IA aprendeu e corrigiu o texto desse advogado para um formato que provavelmente esse juiz passaria. Então, é um aliado, é um grande aliado. Porque muitas das vezes você pode escrever algo que outras pessoas não entendem. Aí ela vai te ajudar muito nisso. Perfeito. Explica um pouquinho aqui para o nosso público, para quem está assistindo agora, levando até um pouco esse gancho, a diferença entre IAs, por exemplo, generativa e a preditiva. O que você entende sobre isso? A generativa, ChatGPT. Perfeito. ChatGPT ela é uma inteligência generativa. É uma inteligência de conversa. Você manda uma mensagem, ela gera uma resposta para você com base em toda a informação que ela tem. A preditiva, ela começa a prever o que vai acontecer. Então, é uma previsão. Essa é a grande diferença de uma para outra. A generativa, ela trabalha com dados. A preditiva, ela começa a prever as informações. Sugestões, acaba dando sugestão. Exatamente. Auxiliando na tomada de decisão. Então, acaba que pode até atingir ali um lado inconsciente humano. Exatamente. Que força, não força, né, mas induz. E pegando esse gancho, existe também os que a gente chama de AGI, né, que é os AGI? AGI, né, que são os robôs humanoides que vão substituir os humanos. E aí? Tá longe ainda. Mas quem sabe a gente consegue ver nessa geração ainda, né? O Elon Musk, né, que é um dos principais investidores de inteligência artificial, ele já tem alguns robôs humanoides trabalhando junto com ele. Outras empresas também, como a Virgin, que é aquela que está colocando foguete, né, para viajar para fora do planeta, ela também investe pesado em inteligência artificial. A própria DeepSeek, que é a empresa chinesa, existem grandes empresas também que estão investindo muito nesse sistema, que é o AGI, que são robôs humanoides que vão substituir várias carreiras. Beleza. Então a evolução ela está acontecendo, a revolução acontecendo, mas agora eu quero entender um pouquinho mais sobre o lapso temporal, o lead time. Você acredita que em quanto tempo essa revolução vai acontecendo? A cada 12 meses? Ou aquele estudo dos 18 meses dobra a velocidade? O que você entende sobre isso? Olha, eu realmente, pessoalmente, eu não sei dizer em quanto tempo vai acontecer. Porque nesses últimos 3 anos aconteceu tanta coisa. Ou seja, daqui 3 anos... Pode estar tudo completamente diferente. É uma previsão que eu, como profissional, não arrisco a dizer que tudo vai acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas a gente tem que estar preparado. Porque eu tenho a opinião, novamente, né, que muita coisa que está em desenvolvimento, elas não estão sendo divulgadas ainda. Então, eles estão soltando aos poucos. Um exemplo disso foi essas novas versões do ChatGPT. A 4.1 dentro da API, a 4.5 dentro do próprio ChatGPT, a O3, a O4, são inteligências de reflexão. Perfeito. Explica um pouquinho, porque são várias, é chamado de modelo, né? E são modelos. E qual é a diferença entre esses modelos?
Um exemplo, a 4.0, né, que é a 4.0 que É o a pessoal... última? É a última. É a última hoje, na data de hoje? Liberado, mas já tem a 4.5 que para alguns usuários está disponível para fazer pelo menos 15 perguntas, que é muito mais avançada, tem o dobro de capacidade da 4.0. A 4.0 ela tem uma base de dados até acho que julho de 2023. Então tudo que aconteceu no planeta, ela tem salvo essa base de informações lá dentro. A 4.5 ela tem até setembro de 2024, se não me engano. Então ela tem o dobro de processamento, o dobro de capacidade de processamento. Ou seja, ela consegue responder com muito mais inteligência. Velocidade de resposta. Velocidade de resposta e inteligência também. É uma resposta muito mais certa do que a 4.0. E o ChatGPT lançou os modelos de reflexão, que são os modelos que pensam antes de responder. Então, ele não usa a palavra-chave para buscar uma resposta como a 4.0. Ele tenta entender a sua pergunta. Se você mandar uma mensagem lá e olhar no que ele está pensando, ele responde, dentro dele, ele fala assim, usuário, eu acho que o usuário está tentando falar dessa forma, mas ele pode também estar tentando falar dessa outra forma. É melhor eu já buscar essa resposta ou eu contextualizar melhor o que ele pediu? Em nanosegundos. Não, essa é a diferença, não é mais em nanosegundos. É. É segundos, é 10 segundos, 15 segundos. Então Você ele pode tem olhar tempo que de processamento. ele tem um tempo para poder Raciocinar. pensar. Exatamente. São as inteligências artificiais de reflexão. Reflexão. E aí elas conseguem entregar uma resposta muito melhor do que a 4.0. Perfeito, boa resposta. Então, até para deixar um pouco mais claro, ela se retroalimenta. Como é que ela vai se evoluindo? Ela pega os dados da internet e vai se retroalimentando? Isso. Na verdade, cada empresa, né, ela tem uma forma de alimentar a sua inteligência artificial. Existe um site chamado Outlier, outlier.ai, onde grandes empresas compram esses dados dessa empresa. Qualquer pessoa pode ir nessa Outlier e se cadastrar e treinar os modelos e ganhar dinheiro com isso. Inclusive, eu já participei de alguns treinamentos dentro dessa Outlier e você ganha recompensa. Você treina um modelo, você ganha $10, coisa rápida, de 15 minutos, 20 minutos. Perfeito. Até um aplicativo de renda extra, tá, pessoal? Que é verificado, tá? Então, quem quiser treinar uma inteligência artificial, Legal. é claro que quanto mais você for especializado, mais demanda você tem. Se for uma pessoa que não tem formação ou tem uma formação muito básica, você não vai receber missões, mas você pode treinar um IA. Perfeito. O Google, um exemplo, o Gemini do Google. Ele usa a base do próprio Google para poder treinar suas inteligências artificiais. A OpenAI, ela compra isso de outras empresas. Então, cada empresa tem sua forma de alimentar a sua própria inteligência artificial. Ainda não é a Skynet, tá? Que começa a gerar informação onde não existe. Pensar como ser humano, tomar decisões. Vai chegar lá um dia, mas ainda não estamos nesse ritmo. Perfeito. Então, e quando o usuário entra de forma trial, gratuita, ele está sendo... Como diria, né, aquele grande legado comercial, né? Quando o produto é de graça, na verdade o produto é você. Ou quando você não paga pelo serviço, você é o produto. Exatamente. Isso é o que mais acontece, tá? Verdade. Então, a versão grátis, lógico que você vai dar um crédito, não só, né? Porque não é só GPT, por exemplo, eu realmente gosto muito de inteligência artificial e para cada função, como por exemplo, criação de conteúdo, a criação de design, cada um site, uma aplicação, né? Então, basicamente, não se baseia só em GPT. Pode ser que ele é o pai de todos? O pai de todos não, mas ele foi quem revolucionou. Ele que desmistificou a inteligência artificial para o mundo. Tá? Perfeito. E foi bem legal essa colocação que você fez de que hoje você tem uma inteligência artificial para imagem, uma inteligência artificial para vídeo. No mês passado, a própria OpenAI, né, que é a dona do ChatGPT, ela revolucionou essa questão. Ela lançou um modelo onde a criação de imagem, assim, derrubou todas as outras inteligências artificiais. O processamento dela e a capacidade de entender e criar imagens está absurdo. Não sei se você já testou, cria uma imagem e descreve o que você quer. Ela descreve, desenha 100%. Ela coloca você em lugares que você nunca imaginou, sem parecer montagem. Você coloca uma foto sua e fala, me coloca em Paris. Ela te coloca lá e ninguém fala que aquilo não é uma foto real. E aí, a segurança? Eu quero, inclusive, deixar aqui organizado um próximo encontro que eu tenho um convite para te fazer no final desse episódio, Okay. tá? Mas vem cá, tem
possibilidades dessa próxima, eu vou chamar de generativa, essa IA generativa acabar, porque estamos ficando dependente dela. E o que você me diz sobre isso? Acabar, não. Mas ela vai enfrentar um desafio muito legal, principalmente com direitos autorais. Na verdade, já está enfrentando. Opa, você não sabia. Criação de poesia, criação de estilo. Hoje você consegue clonar um estilo de um poeta. A voz também. O estilo, por exemplo, de escrita, a voz de um cantor, o estilo de pintura de um Leonardo da Vinci. Você consegue clonar e pintar como se fosse ele. Então, isso provém de questões não só legais, né? Questões morais também. E vai existir um órgão? Eu sei que existe um órgão de né, direitos autorais e cada um na sua especialização. Né? E aí vai existir um órgão de direitos autorais envolvendo IA para saber se... Provavelmente. Aí também é questão de opinião, né? Porque provavelmente vai ter que existir. Vai chegar um momento que se faz necessário. Você Hoje, vai identificar o que é real e o que é falso. Hoje acontece muito, e isso tem que ser com urgência, a questão dos golpes da internet, usando a inteligência artificial. Você pegar o vídeo de uma pessoa, usar a inteligência artificial, clonar a voz dele e colocar ele para falar coisas que ele nunca falou na vida, que são os deepfake. Isso está acontecendo muito hoje, principalmente para aplicar golpe. Eu vou dar um exemplo. William Bonner. Pegaram um vídeo dele, falando no Jornal Nacional, modificaram, divulgaram esse vídeo como se ele estivesse falando que, olha, o governo liberou isso aqui e quem tem que entrar nesse site? Tinha o link do site, é só clicar no link. Ninguém falava que não era o William Bonner falando. E ele, queira ou não, ele passa uma credibilidade. Então é o William Bonner falando, então eu vou clicar. E aí que preenchia os dados, e esses dados estavam sendo roubados. Tanto que ele teve que se pronunciar falando que nunca falou aquilo. Então, é uma questão legal e moral também. Isso é um crime? Com certeza. Mas qual que é a pena para esse crime? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, mas ela ainda está muito branda em relação a esse tipo de crime virtual. Então, tá aí. Então, acaba que com a base na lei, né, LGPD, isso aí pode sair norteando para esse segmento. Exatamente. Washington, está chegando ao fim de mais um episódio. Queria agradecer, mas antes queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta aqui. Eu iniciei perguntando se ia acabar, né? Se ia acabar a contabilidade com o avanço da IA. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Existe alguma solução já no mercado que todas as informações que você abastece já sai a resposta num todo, o conteúdo final, a matéria final? Pega o insumo, vira a matéria-prima. Você conhece algumas soluções já partindo para esse caminho? Existem partes, né? Você conectar a inteligência artificial nos RPs que as contabilidades usam. Creio que mais para frente, esses próprios RPs, vou falar nomes, né? Domínio, Questor, Proteus, todos eles vão ter essas inteligências artificiais dentro deles mesmos para poder fazer essa previsão. Então, não é se, é quando. Tá? Hoje você consegue pegar os dados desses sistemas, colocar em uma inteligência artificial e ela prever se a empresa vai ter lucro, se ela vai ter prejuízo, quais são as melhores estratégias. Isso já existe. Você pode pegar esses dados. Mas sair de dentro do sistema ainda precisa evoluir um pouco. Perfeito, perfeito. Maravilha. Inclusive, um dos trabalhos que nós estamos fazendo lá na Citax, esse departamento de IA, né? Até mesmo para evoluir com constância e não estar fora da crista da onda. Estamos sempre na crista da onda, querendo trazer o que há de mais novo tecnológico no segmento contábil, segmento tecnológico, inclusive, né? Hoje, a nossa equipe, nosso time está cada vez mais robusto, o time técnico de desenvolvimento. Inclusive, a gente considera até uma escola, que ali tem vários níveis e tem muita gente que nasceu dali como um programador e indo para uma outra área ali mais avançada da programação, utilizando o trampolim, que é a própria empresa nossa. Isso é bem legal, porque mostra que é uma evolução na carreira. E os próprios programadores, eles podem usar a inteligência artificial também para poder diminuir o trabalho deles e melhorar a própria qualidade, porque já existem inteligências artificiais que fazem sistemas grandiosos, mas não são 100%. E aí é onde entra a experiência do programador, de pegar aquele código que foi criado, refinar esse código, fazer uma análise
e poder publicar ele com segurança, que é o que mais importa. Perfeito, perfeito, perfeito. E claro, se você não conhece a Citax, é a única solução focada para o Simples Nacional, que vai fazer toda essa atividade meio do fiscal, vai te ajudar a ter mais tempo, e não só isso, assertividade e ganhar, claro, a escala. Afinal de contas, a pessoa mais importante é o teu cliente e teu time. Então, ajude aí a ter melhor qualidade de vida e não só isso. Traga mais assertividade na tua operação, tá? Queria agradecer você, que para mim é uma referência. Fiz questão de chamar quando o assunto é esse, porque a gente já se acompanha já tem um tempo. E muito obrigado. Eu queria deixar aqui também um convite final que eu falei, né? Você me falou de LGPD, você me falou de segurança, e eu queria te fazer um convite. Queria te chamar para o nosso próximo encontro, colocar você para falar um pouquinho mais sobre segurança da informação, qual impacto isso causa na própria operação, falando em dados, né, escritório, contabilidade. Topa aí falar comigo sobre isso? Só marcar. Tamo Combinado. junto. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço.